sair de conto em conto. Pessoal, hoje eu vou fugir um pouquinho do padrão das apresentações do vídeo. Geralmente a gente começa um primeiro bloco com algumas curiosidades literárias e tal. O segundo é uma sugestão literária e o terceiro é um audiobook. Por que eu vou mudar hoje? Porque a sugestão literária de hoje é uma obra-prima do século XIV, que é a Divina Comédia do Dante. Então, como ela é uma obra extensa, que se divide em 3 livros, que Dante narra a passagem dele pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, eu vou estar fazendo isso hoje. Vou falar sobre o inferno, né? E depois, nos próximos vídeos, eu continuo com o purgatório e finalizo com o paraíso. Então, como o Dante é uma obra bem extensa e muito interessante, não daria para a gente ficar falando muitas coisas sobre ele no curto espaço que a gente tem aqui de vídeo. Então, por isso esse vídeo vai ser assim. Vamos entrar direto na sugestão literária, tá bom? Fica aí comigo até o final, dá seu like, comentário, se inscreve no canal e vamos em frente. Bom, antes de entrar no inferno, vou falar um pouquinho de Dante e da obra dele. Dante nasceu em Florença, no século XIV, que era o período do Renascimento. Só que por vários problemas lá, entre religião, política, Dante acabou sendo exilado de Florença. E ele nunca mais retornou a Florença, apesar de que existe um túmulo com o nome dele lá, mas esse túmulo está vazio, porque Dante está enterrado em Ravenna, na verdade. E nesse exílio, Dante resolveu escrever essa obra, que primeiramente ele havia chamado como comédia. Por que comédia? Porque naquela época você tinha 2 tipos de escrita, ou comédia ou tragédia. Comédia é quando a história acaba bem, tem um final feliz, e tragédia é quando a história não acaba muito bem. Então ele colocou esse nome de comédia. Quem acrescentou a Divina Comédia foi Boccaccio, que também era escritor e fez a biografia de Dante. E quando ele leu essa obra, ele ficou tão encantado com a obra que ele resolveu chamá-la de A Divina Comédia. Essa obra, A Divina Comédia, ela é protagonizada por Dante, que narra sua viagem pelo inferno, pelo purgatório e ao paraíso. São 3 livros. Cada livro tem 33 cânticos, fazendo um total de 99. Na verdade são 100, porque no livro Inferno ele tem um cântico que é a introdução, mas como assim, ele não adentrou o inferno, quando ele adentra são 33. No purgatório mais 33 cânticos e no paraíso também 33. Então esse primeiro cântico é uma introdução apenas de Dante, ele não está propriamente ainda no inferno. Então o que levou Dante a escrever a Divina Comédia? Como eu falei, ele estava exilado e vivia um momento conturbado da vida, né? A religião era muito forte na época, né? E ele quis escrever uma aventura, vamos dizer assim, para encontrar Deus, para encontrar a luz no caminho, né? Então ele escreve a passagem dele pelo inferno, pelo purgatório, para no final ele poder encontrar Deus. É uma maneira de redenção que ele considerava, né? Então ele fez essa obra, a Divina Comédia, por conta disso. Bom, a história começa com Dante acordando no meio de uma selva escura, densa, cercado por monstros e morrendo de medo. Ele não sabe como ele apareceu ali, mas ele está ali e ali está próximo à entrada do inferno. Ele perdido ali, ele recebe a ajuda de um outro poeta latino chamado Virgílio, que é o autor de Eneida. Virgílio, ele aparece para Dante para ser o guia dele no inferno e no purgatório. E por que ele aparece ali? Porque Dante era apaixonado por uma mulher que morreu muito nova, que se chamava Beatriz, e ela estava no paraíso. E ela vai até o limbo, onde estava Virgílio, aí eu vou explicar por que Virgílio estava no limbo daqui a pouco, e pede que Virgílio acompanhe Dante e guie ele em segurança pelo inferno e pelo purgatório. Virgílio não pode entrar no paraíso. Eu também vou explicar daqui a pouco o motivo disso. Mas aí começa toda a aventura. O Dante encontra Virgílio e eles começam a caminhar em direção ao inferno. Bom,
Na antessala do inferno, vamos dizer, antessala, tipo um átrio, está o primeiro círculo dos 9 círculos que compõem o inferno. Mas esse círculo está fora ainda, como eu disse, é um átrio. Depois é que vem o portão. Por quê? Porque esse círculo ele é considerado limbo. Ele é destinado às pessoas que não cometeram pecados assim, mas nasceram sem ser batizados pela igreja cristã. Então ali Dante coloca vários poetas, filósofos, heróis gregos, inclusive Virgílio, porque Virgílio, ele é o autor de Eneida, ele é antes de Cristo, então ele não foi batizado, então ele está ali no limbo. Por isso que Virgílio está no limbo, é considerado pagão e ele só pode acompanhar Dante no inferno e no purgatório. Também dentro do limbo, Virgílio colocou alguns filósofos, Platão, Aristóteles, Sêneca, uns poetas latinos também, como Virgílio, alguns heróis como Heitor, tem Lucrécia, todas essas pessoas que Dante vai encontrando no caminho dele, né? Então, como eu disse, nesse limbo não é ainda o fim do mundo para essas almas. Eles só ficam vagando no escuro, esperando a luz. Então eles têm esperança de salvação ainda. O único problema é que eles nasceram antes do batismo de Cristo. Deixai vós que aqui entrais toda esperança. Depois que Dante e Virgílio passam pelo limbo, eles encontram a entrada do inferno e na entrada tem essa frase: deixai vós que aqui entrais toda esperança. Então eles adentram o inferno e vão começar a conhecer os 9 círculos. O inferno, ele foi feito com a queda do anjo rebelde, que era Lúcifer. Quando ele caiu, ele abriu uma vala enorme e essa vala ela vai se afunilando. Então esse inferno de Dante, ele tem o formato de um funil. Ao mesmo tempo que ele abriu uma vala, né, quando o anjo rebelde caiu, também ele criou um monte ao lado, que é o purgatório, que a gente vai falar no próximo vídeo. Mas então o inferno ele é composto por 9 círculos, sendo o primeiro aquele o limbo, e aí depois dos 2 ao 9, à medida que os pecados vão sendo considerados por Dante piores, os castigos também vão ficando mais graves ainda, e no 9º círculo, que é o último, é onde ele encontra o rei do inferno, Lúcifer. E aí a gente vai falar rapidinho de cada um desses círculos. Bom, quando Dante e Virgílio começam a avançar pelo inferno, passando por cada círculo, eles vão percebendo que conforme o círculo vai aumentando, né, do 2 para o 3, do 3 para o 4, isso significa que o pecado é considerado pior. Consequentemente, os castigos também são mais implacáveis para os pecadores. E isso até chegar no 9º círculo. Então eu tenho aqui no livro, que é o Inferno, né, da Divina Comédia, ele tem aqui um mapa dos 9 círculos do inferno. Então eu vou estar falando um pouquinho deles agora, o que é cada círculo e qual tipo de pecado, de pecador, está dentro desse círculo. Bom, no círculo 1, como eu já disse, que está no átrio, né, ainda não está dentro do inferno, é o limbo. Que o único pecado aí foi que a pessoa nasceu sem ser batizada. Então eles ainda têm esperança de salvação, eles ficam transitando numa escuridão danada esperando a luz, né, a salvação. Então ele ainda não está dentro do inferno, esse é o primeiro círculo. Aí Dante e Virgílio avançam e vão para o segundo círculo, que é destinado à luxúria. Passa pela luxúria e vai para o terceiro círculo, que é da gula. Depois eles avançam para o quarto, que é da avareza. O quinto é o círculo da ira. Reparou que até aí é pecado capital, né? Considerado 7 pecados capitais, né? Tal. O sexto já pertence aos heréticos. O herético é aquele cara que não acredita em Deus e nem em Jesus como Salvador. O castigo dos heréticos, eles são queimados, constantemente queimados na sepultura deles. Isso tem uma relação com a Igreja Católica, na Idade Média. Por quê? Porque a Igreja ela queimava as pessoas consideradas hereges,
que não acreditavam em Deus, eles eram queimados naquela época, na Idade Média, né? Então eu acho que esse tipo de castigo tem relação com isso que acontecia. Saindo do sexto ciclo, eles entram no sétimo. Esse sétimo é a violência. E ele é dividido em 3 giros, que é a violência contra o próximo, a violência contra si mesmo, que é o caso do suicida, e a violência contra Deus. Então, nesses 3 giros aqui, nesse sétimo ciclo, se encontram tiranos, assaltantes, suicidas, gastadores, blasfêmios, sodomitas, usurários. Esses são os pecadores que estão aqui nesse círculo, cada um com um tipo de castigo diferente. Aí eles saem do sétimo ciclo e vão para o 8º ciclo, que é a fraude, considerado fraude. E esse 8º ciclo ele tem 10 valas. Uma vala para os sedutores e rufiões, outra para aduladores, outra para os simoníacos, outra para magos e adivinhos, outra para traficantes, outra para hipócritas, outra para ladrões, maus conselheiros, cismáticos e falsários. E aqui também cada um tem um tipo sofre um tipo de castigo de acordo com o crime que cometeu. Por exemplo, o dos adivinhos, eles não conseguem olhar para frente, a cabeça dele está voltada para trás, o corpo está indo para frente, a cabeça está para trás. Quer dizer, eles não conseguem mais ver nada adiante, né? Quer dizer, eles tinham aquela coisa de adivinhar o futuro e agora eles não conseguem mais olhar para frente. Então esse é um dos tipos de castigo que eles sofrem. Aí finalmente o Dante e Virgílio avançam para o 9º e último círculo do inferno, que é onde está Lúcifer, que é o rei do inferno. E lá nesse último círculo, Dante considera a traição como o pior pecado, né? E essa traição ela é dividida também em quatro grupos, que é a caína, que é a traição contra os parentes. Aí esse nome vem do Caim, né, que traiu e matou o irmão Abel, né, na Bíblia. O outro é a antenora, que é a traição contra a pátria. A ptolomeia, que é a traição contra hóspedes. E a judeca, que é a traição contra benfeitores. E outro detalhe interessante é que Lúcifer está mastigando três almas o tempo todo, que para Dante são considerados os 3 maiores traidores da história da humanidade, que é Judas Iscariotes, que se enquadra aqui nessa judeca, né, na traição aos benfeitores, o Brutus, daquela célebre frase até tu, Brutus, e Cássio. Então esses 3 estão sendo devorados constantemente por Lúcifer, porque Dante considera a traição o pior dos pecados. E assim, eles conseguem atravessar, né, graças a Virgílio, em segurança. Eles vão interagindo com as almas durante essa viagem, né, do inferno e tal. Assim eles chegam na entrada do purgatório, que vai ser o nosso próximo assunto no próximo vídeo. Então fica aí com a gente, dê seu like no final, faça seu comentário, sugestão, crítica, fica à vontade aí. E é isso, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o purgatório, ok? Um abraço a todos.